Bem-vindos a mais um Quarta Parede. E no comando de hoje temos eu, Pedra Letícia, Vitória Letícia, Sarcástica Heroína, como vocês quiserem me chamar, tamborzinhos. Esse é um vídeo com spoilers, então se lembre, se você não assistiu ainda a nova série da Netflix, Wandinha, que é o que a gente vai comentar aqui hoje, volta lá, assiste que vale super a pena. Ou se você não liga pra spoilers, talvez você fique aqui e depois queira conferir. Então vamos estrelar os dedos e tocar o barco, que hoje é o review dessa série incrível pra mim, uma das melhores de 2022, perdendo aí no meu coração apenas para Sandman. Então, mais uma vez, somos apresentados ao universo da família Addams, que já teve várias representações aí, principalmente cinematográficas, né? Nós tivemos animações, nós tivemos filmes, mas também tivemos uma série no passado. E dessa vez, quem assume o papel de Wednesday Addams, ou Wandinha Addams pra gente, é Jenna Ortega, que entrega tudo, toda a essência, toda a personalidade, todo o processo simbólico, pra mim, de uma das personagens criadas mais interessantes. E aqui, pra mim, diferente do que a gente já teve antes, como enfoque na família Addams, aí o grande cerne da narrativa fica em volta realmente da própria Wandinha. E o que eu mais quero começar comentando aqui pra vocês é que algo que me chamou a atenção, que já me prendeu de primeira, é que o primeiro episódio da série não enrola pra te contar quem é essa grande heroína gótica, não é mesmo? Então, assim, ela é expulsa da escola por causa de um movimento aí de reparação histórica, podemos dizer, ao se vingar de alguns garotos que cometiam ali bullying com o irmão dela. Então, o que ela faz? Ela joga um saco de piranhas dentro da piscina, no treino de natação deles. E é uma das minhas cenas favoritas dessa nova série da Netflix. Então, o que eu gosto é que a gente é introduzida a personagem de uma maneira muito direta, não perde tempo. Uma coisa que, ultimamente, nas narrativas, inclusive que a gente tem comentado aqui e comentado nos nossos podcasts, é essa grande barriga que se tem para começar a narrar as coisas, para começar a fazer a gente criar identificação, criar conexão com o personagem. E a gente não tem isso nessa série da Netflix. Então, o primeiro episódio já te entrega a Wandinha, já mostra a personalidade dela, já mostra a estética, já mostra tudo que a gente gosta nela. E é isso. Depois desse grande episódio aí, marcando talvez simbolicamente grandes processos da adolescência, Wandinha é mandada pra escola Nevermore, ou Nunca Mais, acho que é assim que a gente pode traduzir em português. Aí, de novo, trazendo essa temática de um lugar, né, de uma escola, de uma casa, que acolhe aqueles que são considerados esquisitos ou inadequados socialmente. Já que, se você não tinha percebido, simbolicamente a história da família Addams sempre fala sobre isso. Eles sempre chegam num bairro, numa cidade, enfim, para trazer essa perspectiva dessas esquisitices que socialmente não são aceitos e o quanto nós, enquanto sociedade, não encaramos isso muito bem, mas eles não ligam, tacam assim o pim mesmo e vivem a autenticidade deles. Então é muito interessante, ela vai parar nessa escola, que é um tema recorrente em outras narrativas que a gente já teve, como por exemplo Harry Potter, né, que vai para Hogwarts, os próprios X-Men que vivem na mansão Xavier, né, e são recrutados ali de alguma maneira para viver entre pessoas que são semelhantes, né, que têm demandas e questões semelhantes. Desde o início, pelo menos dos 2 primeiros episódios da série, eu tive uma sensação muito grande, muito semelhante, assim, uma espécie de déjà vu assistindo, das sensações e das perspectivas que eu tinha diante da primeira temporada do Mundo Sombrio de Sabrina. E quando eu fui pesquisar, vi no TikTok, vi algumas pessoas conversando, comentando, elas também trouxeram isso, né? Essa ideia de uma heroína que vive entre um mundo terreno, um mundo mais humano, mas também em um mundo da fantasia. Infelizmente, o Mundo Sombrio de Sabrina não foi pra frente, a Netflix cancelou e foi uma série que se perdeu na narrativa, mas os quadrinhos são muito bons e eu recomendo aí pra vocês. E acredito que até a primeira temporada ali da série vale a pena assistir. Então ela vai pra essa escola Nevermore, né? Lá existem várias perspectivas de existência, existem lobisomens, existem sereias, existem pessoas com habilidades artísticas e de tornar suas artes reais, e isso é muito interessante. Uma das coisas que eu mais achei legal, realmente muito pertinente na narrativa, que eu vi algumas pessoas comentando que acharam que acontece muitas narrativas dentro da escola Nevermore. E tudo bem, eu acho que sim, tem muitas narrativas acontecendo, tem muitas perspectivas desenrolando, mas eu acho que a série consegue cumprir isso muito bem. Então, a melhor parte pra mim é a gente ter uma Wandinha que ela brinca ali com uma coisa meio ligada a bruxas, ancestralidade, mas também é uma Wandinha que é investigadora. Ela vai atrás de solucionar esse grande mistério que é esse monstro que tá assustando a cidade onde a escola habita, né? E ela vai investigar isso.
E no meio de todos esses processos, Wandinha vai viver, né, construir relações. E pra mim, uma das mais importantes é a relação dela com a colega de quarto, Enidi. Ai, gente, eu não vou conseguir falar, me perdoem qualquer coisa aí, mas vocês sabem de que eu tô falando. Daquele ponto rosa e colorido, daquele unicórnio cheio de brilho, que vive ali ao lado da Wandinha. Mostrando pra mim muito uma perspectiva dual, né, de dualidade entre sombra e luz, mas que dentro das trevas, dentro das sombras também tem grande potencialidade. E dentro, né, desse mundo colorido, a gente também vê essa personagem desenvolver uma grande narrativa, já que até um certo ponto, a Enidi, enfim, eu vou ficar nessa aí o vídeo inteiro, ela também tem essa perspectiva de ainda não ter se transformado em loba, ela sofre uma grande pressão ali familiar para que isso aconteça, e ela se transforma, pra mim, nos momentos mais cruciais, né, que é quando a própria escola, assim, uma vibe meio batalha de Hogwarts, precisa de todos os alunos, ela precisa ser protegida, então ela acaba encontrando essa força e acaba acessando o lado loba dela. É uma das personagens secundárias que pra mim tem o melhor desenvolvimento, não é mesmo? Constrói uma narrativa muito sólida. Uma outra coisa que é interessante é que, como eu tava falando, essa série da Wandinha trouxe pra mim muito a perspectiva do crescimento, da adolescência, das descobertas sobre afetos, das descobertas sobre identificação, e todos esses arcabouços aí que a gente tem, que são considerados meio fantasiosos, também são grandes alegorias das nossas realidades, né? Então a Wandinha aí como a menina mais introspectiva, que tem menos habilidade de demonstrar as emoções dela, inclusive por causa, né, da perspectiva dela lá de ter jogado as piranhas na piscina, ela acaba sendo convocada judicialmente a fazer terapia, e a gente vai ver várias alusões, principalmente às emoções. Então é uma série que dá muito pra pensar nas nossas emoções. Então, como eu tô falando, a Wandinha mais introspectiva, guardando mais algumas coisas pra ela, às vezes não conseguindo aí de forma verbal colocar os seus sentimentos pras pessoas, mas ela é de grandes atos aí, de grandes gestos, né? Quando ela se envolve mesmo, ela vai, ela faz, ela vai pra corrida de barcos com a amiga, né? Ela ganha, ela cria planos, ela acredita principalmente na intuição dela. E eu acho que uma das grandes representações dessa intuição dela é aquela antepassada que também é feita pela Jenny Ortega, que fica o tempo todo sendo convocada na narrativa pra ela. Uma grande alegoria da intuição, uma grande alegoria pra mim, enquanto uma psicóloga junguiana, das perspectivas do inconsciente, porque é como se ela pudesse acessar esse poder que não é tão palpável em relação aos outros colegas dela. E isso é muito interessante, porque esse tipo de poder, o poder que é considerado mental, psíquico, ele é sempre colocado como um grande obstáculo. Então, em algum momento ali, a Mortícia Addams, a mãe da Wandinha, fala pra ela que ela precisa ter cuidado em relação a esse poder das visões dela. Então, aproveitando já isso aqui, gostei muito de ver essa relação da Mortícia e da Wandinha, já que nas outras obras envolvidas a família Addams, eu considero que tem muito enfoque, inclusive, entre o romance do casal ali, né, entre a Mortícia e o marido dela. E é muito interessante a gente ver também isso como uma alegoria das nossas relações interpessoais, né? Quantos de nós já nos sentimos à sombra de alguém, inclusive de algum dos nossos familiares que consideramos que fizeram grandes feitos e que nós não poderíamos alcançar? Então, toda a perspectiva ali da escola, da Mortícia já ter estudado na escola Nevermore e ela já ter alcançado algumas coisas ali dentro, faz a Wandinha se comparar, né? E tem algum momento ali em um dos episódios que ela fala diretamente: mãe, eu não sou você. E ela disse: eu nunca quis que você fosse eu. E aí Wandinha consegue começar a construir ainda mais autenticidade, mais individualidade e traçar a narrativa dela. Mas enquanto isso, Wandinha também fica envolta muito num drama familiar. Ela acaba tentando descobrir aí o que tem por detrás da história de um suposto assassinato que foi cometido pelo pai dela, o Gomes. O Gomes chega a ser preso, esse é um dos episódios mais legais, e ver a Wandinha desenvolver essa demanda familiar, que é muito nessa perspectiva que eu tô falando pra vocês, simbolicamente, de romper com o lugar de onde viemos, entender que pertencemos àquela família, mas não somos definidos por ela. Então tem muito essa coisa da Wandinha também ver os pais dela como eles realmente são, como seres humanos e com falhas. Uma coisa que no início eu achei um pouco forçada, mas depois eu achei que a construção ficou muito boa, foi a Wandinha ter, aí ou não ter, um relacionamento afetivo. E aí a gente vai ter esse momento onde ela se relaciona com esses dois garotos. Temos o Tyler, interpretado pelo Hunter Dohan, que é o filho do xerife da cidade próxima, Jericho, e o rei Xavier, já ia chamar ele de Xavier, o Xavier, né, que é interpretado pelo Percy Wines, um colega que tem o poder de dar vida aos desenhos. Muito interessante também esse personagem, eu vou falar Xavier!
Xavier, que também traz muito essa perspectiva inconsciente em relação aos sonhos. Então a gente tem aí uma outra narrativa que, apesar de não focar nos sonhos como Sandman, traz essa temática pra gente, essas produções inconscientes. Então ele é capaz de sonhar, ele é capaz de pintar, né, e se expressar através da arte, em nada mais, nada menos do que também, como eu posso dizer, trazer isso à tona através do poder dele. Então eu fiquei meio na dúvida se seria interessante aí a Wandinha ter ou não essa perspectiva de ter um relacionamento afetivo aí com um desses personagens, porque me incomoda muito que às vezes se use narrativamente em Hollywood e nas perspectivas cinematográficas e de séries, dos blockbusters e das séries grandes, né, sempre que a heroína, né, que esse papel da mulher tenha algum masculino ali em relação a ela, algum homem em relação a ela. Mas achei que foi interessante, eles permitiram também essa construção na base de uma perspectiva adolescente pra Wandinha, né, que ela entrando em contato com as emoções dela, percebendo, né, se arriscando, saindo da zona de conforto. Mas eu preciso dizer pra vocês, com o meu dedo podre para amores reais e amores fictícios, foi a primeira vez que eu me apaixonei pelos personagens, certo? Coloca as palminhas aqui, editor! Isso mesmo, não fui com a cara do Tyler, falei, esse cara tá escondendo alguma coisa, não é mesmo? E fiquei aí com o meu crush macho no Xavier, não é mesmo? Outros personagens que eu também considero super importantes, que tem narrativas, isso pra mim foi surreal de bom, pra mim a série não tem falhas narrativas, ela não tem furo de roteiro, ela é muito redondinha, ela não te deixa com tédio, foi uma das maratonas mais gostosas que eu fiz esse ano, depois da de Sandman. Isso pra mim é muito importante, já que a gente tem vivido uma sequência aí, na nossa perspectiva, aqui comentando no Tamborcast, muito como eu falei, de séries arrastadas, de séries que tem essa barriga, das séries que você pega o seu celular e vai assistir um TikTok, e não é o caso de Wandinha, ela te prende e te envolve. Eu gostei muito da Bianca, que é essa sereia que antes, inclusive, tinha um envolvimento amoroso com o Xavier. Eu gostei muito dessa nova representação das sereias, né, como é que elas lidam com o poder delas, o fato de elas terem um amuleto ali pra proteger elas do poder de encanto. Gostei muito também da terapeuta Valerie, que é a atriz Rick Lindholm, que também já fez aquele filme Entre Facas e Segredos, que é muito bom, se você não viu, veja. Gostei dessa perspectiva enquanto psicóloga, achei uma ótima alegoria, uma ótima representação, apesar que a personagem tem outras perspectivas narrativas, mas eu gostei muito de ver essa dinâmica da Wandinha sendo a Wandinha, em alguns momentos até chocando, vamos pensar assim, essa terapeuta, e elas conseguindo trabalhar essas grandes demandas, principalmente, como eu falei aqui, com foco em emoções. E a coordenadora Marilyn, que é a personagem da Christina Ricci, que nada mais é do que a Wandinha da família Addams de 1991. Então, Tim Burton e os produtores trazem pra mim também uma outra perspectiva simbólica, já que ao final, quando a Wandinha, aí também pegando muito gancho de outras narrativas que a gente já teve, como Harry Potter, O Mundo Sombrio de Sabrina, enfim, essas séries que principalmente de alguma maneira os personagens têm um cunho, Tim, de enfrentar um grande mal, né, de essa coisa, jornada do herói, jornada da heroína, e enfrentar um grande mal, né, enfrentar aí um vilão que de alguma forma se conecta ao nosso herói, à nossa heroína, ao nosso personagem principal. E eu imaginei que ia vir isso, mas foi tão bom quanto eu imaginei, que é a gente ver Wandinhas contra Wandinhas, Wandinha contra Wandinha, né? Então a personagem aí da Christina Ricci entrando aí nessa batalha final contra a personagem da Ortega, né, que é a nossa Wandinha aí de 2022. E também um grande destaque, um grande aplauso e muitas, como posso dizer, muito tesão nesse personagem, muito carisma da nossa querida Gwendoline Christie, que já fez aí um grande personagem em Game of Thrones, e esse ano também foi Lucifer em Sandman, pra mim entregando um dos episódios melhores, mais bem desenvolvidos em Sandman, que é a batalha entre Sandman e Lucifer no inferno, aquele roleplay, aquele RPG entre eles. E foi muito interessante, a atriz falou que gostou bastante de interpretar a diretora da Nevermore, e ela traz a narrativa de que foi a primeira vez que ela se sentiu bonita em tela, e trazendo muita perspectiva de, por ela ser uma mulher que foge o estereótipo aí, né, muito padrão desse feminino, ela acabou interpretando outros personagens que de alguma forma traziam outras perspectivas que não essa, e ela gostou de, enquanto atriz, performar, interpretar, trazer muito essa elegância, essa feminilidade de alguma maneira pra tela, e eu gostei muito de saber que ela se sentiu muito bonita, porque além de muito bonita em tela, um figurino incrível pra toda a
série, ela também estava mais uma vez extremamente carismática, sendo uma figura de ponto de apoio, né? Já que o nosso herói, principalmente um herói adolescente, vai precisar ter aí esse ponto de apoio, esse outro que já é mais velho, que de alguma maneira pode conduzir algumas perspectivas. E é interessante porque o papel da diretora também tem um outro envolvimento indiretamente com a Wandinha, já que a personagem dela era apaixonada na época da escola pelo Gomes, que casou com a Mortícia, e aí todo aquele enredo primeiro, né, porque na verdade esse é o primeiro enredo, que é essa relação desse assassinato com a família da Wandinha, também acontece aí envolto nessas atmosferas dessas relações interpessoais. E o que eu gostei muito também no sentido do roteiro da Wandinha é pensar que a gente tem várias narrativas acontecendo ao mesmo tempo, e diferente do que algumas pessoas trouxeram, eu não achei que a série falhou nesse sentido, eu acho que ela conseguiu conduzir muito bem arcos diferentes. Então a gente tem a Wandinha bem definida, a gente tem os momentos pra família, a gente tem os momentos pra essas descobertas em relação aos processos familiares da Wandinha, e a gente tem uma grande batalha final. Então pra mim foi muito importante termos aí Gwendoline Christie como essa diretora. Gostei muito de ver a nossa antiga Wandinha, né, que interpretou aí essa grande personagem nos filmes de 1991 e 1993, e também esses outros personagens que casam muito bem, tem uma grande química, que conseguem ser extremamente carismáticos. Pra mim, quando eu assisto uma série, eu tenho que ser capaz de me conectar, eu tenho que ser capaz de me identificar, e pra mim existe um grande jogo aí simbólico, como eu falei, entre luz, e trevas e cores, né, principalmente quando eu falo da amizade da Wandinha com a colega de quarto dela, então aquele ponto rosa com aquela garota mais gótica, mais trevosa, mais introspectiva, e isso foi extremamente bom pra mim, incrível, surreal. Eu quero mais, eu espero que realmente a Netflix renove essa série. Ela trouxe de novo, pra mim, ela trouxe esse resgate, me deu esse lugar de acolhimento, né? Quem nunca? Nenhum de nós se sentiu esquisito, deslocado, inadequado? E como é gostoso encontrar acolhimento diante daqueles que também se sentem inadequados, e a gente perceber que não existe nenhum problema em sermos diferentes uns dos outros, né? Então aí, como eu disse, essa série é uma produção do Tim Burton, que empresta aí as grandes características de enredo, de temática, de fotografia, né? De ambientação dele. Ele apenas dirige metade dos episódios dessa série, mas ele também assina, então, enquanto produtor executivo. Mas ao lado dele aqui, só a cunho da gente também trazer um pouco, né, desses momentos técnicos, que normalmente é o Lucas que faz, mas hoje eu também vou fazer. As pessoas consideram que existe uma diferença, eu não parei pra observar isso, talvez eu vou reassistir pra ver, né, a diferença entre esses que o Tim Burton dirige e que ele assina também como produtor executivo, em relação às outras duas pessoas que estão envoltas nesse processo da série da Wandinha, que é a James Marshall, que foi responsável por Crônicas de Shannara, né? As Crônicas de Shannara, que se você não assistiu, está disponível na Netflix, e apesar de ser uma série bem esquecida, eu acho ela muito interessante, ela é muito boa, é um mundo fantasioso muito interessante, tem uma fotografia muito, muito bonita. E Gandhi Monteiro, The Chi, que é uma outra produção. E aí algumas pessoas trouxeram que essa série é uma grande mistura do lado das Crianças Peculiares, né, da Senhora Peregrine, com Sabrina, o mundo sombrio de Sabrina. Então eu acho que amarra muito bem o que eu trouxe aqui pra vocês, é essa perspectiva de se sentir acolhido, né, em uma escola, em um lugar, em uma instância, por pessoas que de alguma forma são semelhantes. Então, pra mim, tudo em Wandinha dá certo, pra mim, tudo em Wandinha funciona, é uma das melhores séries de 2022, traz muitas reflexões sobre o processo de adolescente, da gente assumir as nossas responsabilidades, da gente assumir as nossas perspectivas de vida, da gente assumir as luzes e as trevas que habitam em nós. Tem grandes momentos, acho que tem pequenas cenas, grandes cenas em muitos momentos. Existe uma grande entrega de interpretação da Jenna Ortega, que já apareceu em outras séries como You, da Netflix também, ela já fez uma participação na mesma, mas ela tem aí a oportunidade de se lançar muito fielmente na carreira dela, mostrando pra que ela veio, e eu apaixonada por essa representação, por essa interpretação da Wandinha feita por ela. Então é muito bom, gente, é muito gostoso. Quando acabei, eu fiquei órfã de série, falei, eu quero mais, eu veria 20 episódios disso aqui, e eu acho que para as últimas produções que a gente teve esse ano, principalmente, esse é um grande feito. Também gostei bastante das referências a grandes nomes, como, por exemplo, o Edgar Allan Poe, que aparece aí como um dos integrantes da sociedade secreta que existe na escola Nunca Mais, Nevermore. Isso é bem interessante, tem easter eggs dentro da série, né? Tem alusões
visões à nossa própria cultura em geral, e isso é muito interessante. Fora que temos grandes críticas sociais aí, em algumas falas bem sarcásticas da Wandinha, esse processo, né, do peregrino enquanto esse grande mal, que é uma grande alegoria, uma representação do processo de colonização e adequação e roubo mesmo de estruturas culturais, de nações, de povos e de identidades. Então, na minha visão, Wandinha é uma das melhores séries de 2022, vale a pena ver, penso que é uma série que vale a pena rever, é uma série que entretém, é uma série que diverte, é uma série que traz reflexões pra gente. E pra mim, é isso. Esses foram os meus comentários, até que eu acho que eu não deixei tantos spoilers assim pra vocês, nem contei que além do peregrino, a gente tem um grande vilão que não é só ele, então vou deixar até em off aí pra você conferir essa grande série, esse novo lançamento da Netflix. Se você ficou até o final, muito obrigada. Se você não nos segue nas redes sociais, pesquisa aí a gente, somos Tambor Filmes em todas as redes sociais. Escuta a gente nos seus principais agregadores de podcast, nós somos Tamborcast. E segue a gente aqui no YouTube pra mais conteúdos como esse. Um beijo!